Salve, salve, criança, salve, salve, família! Como vocês estão? Tudo jóia? Tô passando aqui para passar algumas informações de que como vai funcionar as aulas de educação física para o ensino fundamental. Mas antes da gente começar, eu preciso explicar que tá tudo bem com o professor Volney, com a minha família, estamos todos nos cuidando, nos preservando. Quando a gente precisa sair, a gente está usando sim as máscaras, estamos passando bastante álcool gel quando a gente volta, fazendo todas as prevenções que a própria Organização Mundial da Saúde pede para a gente fazer e assim diminuir o risco de contágio do Covid para as demais pessoas, né? Limpando as mãos também com frequência, e é um hábito que a gente já adquiriu constantemente aqui. Coisas que a gente faz dentro das aulas de educação física, dentro da própria higiene, e a gente está fazendo cada vez mais. Então, tem coisas que acontecem para a gente poder aprender cada vez mais e criar novos hábitos de saúde, tá certo? E aí, gente, eu vim passar aqui para vocês essas informações de como vai estar acontecendo as nossas aulas de educação física nesse período aí que a gente está em casa, nesse período que a gente está fazendo essas aulas em AD, em alguns momentos aulas remotas onde vai ser o contato direto com o professor, tá? Então, o que acontece? O professor, ele criou para vocês, esse vídeo vai ser somente na primeira aula para poder explicar mais ou menos como que vai funcionar as nossas aulas, as atividades que a gente vai estar fazendo, tá certo? Então eu criei uma série de brincadeiras, de jogos que dá para serem feitos em casa, adaptados. A gente sabe que nem todas as atividades dá para ser feita em casa, a gente não tem tantos equipamentos suficientes para estar utilizando, mas a gente consegue adaptar. Então eu vou estar sempre dando dicas de como a gente pode estar fazendo adaptações. Não é toda casa que pode correr, não é toda casa que pode brincar, gritar, pular, por exemplo, né? Eu vou até evitar algumas atividades por exemplo, de bater bola, né? Porque se a gente mora num apartamento, o vizinho de baixo vai reclamar, o vizinho do lado vai reclamar, vai trepidar o apartamento. Então são coisas que a gente está adaptando, são exercícios, habilidades que a gente vai se adaptar e poder estar fazendo com vocês durante esse período, tá certo? Então, a minha logística de aula, a minha apresentação de aula vai ser assim. Os nossos encontros de segunda-feira, eu vou estar postando algumas brincadeiras e jogos para a gente estar fazendo sozinhos, com os pais ou sem os pais, e alguns jogos até dá para serem feitos criando até mesmo de grupos de WhatsApp, utilizando a própria tecnologia. Vocês vão entender quais são. Então, na segunda-feira, através desses jogos, eu vou colocar, como se tem hoje, essa apresentação aqui no PowerPoint, e vou estar no chat, lá na aula, no Classroom, dentro da educação física, para qualquer pergunta que vocês quiserem, ou postarem ideias, postarem sugestões, filmagens de vocês estarem brincando, bagunçando, organizadamente, claro, fotos, a gente pode estar colocando isso e eu vou estar dando dicas, vou estar conversando com vocês nas segundas-feiras. E às sextas-feiras eu vou procurar entrar ao vivo com vocês durante o horário da aula. Então a minha proposta é que a gente, durante o horário da aula de educação física, a gente faça algumas atividades que eu vou estar fazendo com vocês. Assim eu fico mais conectado com vocês e vocês com a gente, com o pessoal da escola e principalmente comigo. Tá? Não fiquem dizendo que eu não estou com saudade, porque eu estou sim, com uma saudade desesperada da quadra. Porque quem lida com o corpo, quem lida da saúde, principalmente os nossos alunos que são atletas, sabem como está sendo difícil a gente ficar muito tempo parado, muito tempo ocioso, muito tempo sem fazer nenhuma atividade. Porém, o nosso corpo, principalmente na idade de vocês, é a fase da produtividade, é a fase que ele começa a gente não consegue ficar parado, a gente sempre precisa estar fazendo alguma coisa. Então, nas nossas intervenções, nas nossas aulas de sexta-feira, o Provonei vai estar entrando aqui com vocês. Para isso, gente, eu coloquei aqui uma frase que eu acredito muito, quem me conhece sabe que a minha filosofia é muito dessa, da brincadeira, do educar brincando, que é a história do brincar é coisa séria. Então essa frase é minha, eu escrevi, até tem alguns livros meus que está publicado, que tem essa frase que diz assim: todo e qualquer espaço físico serve para recrear-se, desde que sofra algumas adequações e adaptações nas regras das atividades. Então, por exemplo, a gente tem que adequar o nosso espaço, o que a gente tem, como o professor falou, tem que respeitar o limite, o horário, o que o pai, o que a mãe
ou com qualquer uma pessoa que more com a gente, com um irmão, de repente está fazendo outra atividade, a gente não possa estar interferindo nas atividades deles, porque também muitas famílias estão trabalhando em home office, trabalhando nas suas casas e não pode atrapalhar mesmo. Então a gente tem que ter umas certas mudanças de hábitos e aí as atividades a gente pode sofrer sempre as adequações e interferências. Mas a regra sempre vai ser clara, sempre vai ser explicada nas atividades que a gente vai estar falando. Então, um convite para vocês, crianças, é inserir o brincar na sua rotina. O brincar, pessoal, ele é livre e é espontâneo. Quando a gente menos vê, a gente está brincando, a gente está interagindo, a gente está se descobrindo através do brincar. Pode ser sozinho ou pode ser com um amigo, com a família, coletivo, com mais pessoas. Ele se torna produtivo quando aprendemos com alegria, afeto, criatividade e vontade. Que é isso que o professor sempre fala nas aulas. A gente brinca muito, a gente faz aulas de esportes, a gente faz processos pedagógicos e educativos, mas a gente sempre tem inserido a brincadeira dentro das aulas, justamente porque é uma forma da gente aprender brincando e educar brincando. E quando eu falo assim de afeto, de alegria, de criatividade, é porque a gente precisa se reinventar, se adaptar para poder criar novas estratégias e trabalhar o lado da brincadeira, das atividades que eu vou propor, de uma maneira mais legal, mais bacana, onde seja totalmente produtivo e a gente aprenda com elas, tá certo? Então, como eu disse, em algumas brincadeiras, atividades, a gente vai precisar da ajuda dos mais velhos, que seria também o legal da família estar inserida nos jogos, né? E a gente poder fazer esse convite para que vocês insiram o jogar e o brincar no dia a dia. Vamos nos divertir. Tudo vai ser diferente após o distanciamento social. Por enquanto, estamos mais conectados com as nossas crianças e familiares. E que tal criar oportunidades e experiências através do brincar? Talvez um dos legados será esse período de convivência no lar, assim o brincar ficará protegido. Divirtam-se. Então, é essa a proposta para as famílias que puderem, para o pessoal que puder fazer essas atividades com as crianças, estarem mais conectados, sim. Não é fácil? Não é fácil, mesmo porque nós nunca aprendemos a lidar com o tempo livre, ninguém nos ensinou a educar para o lazer, né? E agora a gente tem teoricamente, mais um tempo mais ocioso de casa, e a gente aproveitar essa produtividade das crianças no movimentar-se, no se mexer. As brincadeiras, os jogos, eles não estão só voltados para a parte física, mas tem atividades de raciocínio, cognitivas, de memória, de jogos que trabalham não só individualmente, mas coletivamente, que tem várias estratégias que a gente pode estar fazendo. E a primeira atividade que a gente vai estar explicando, eu sempre vou procurar colocar 3 atividades por brincadeiras nas segundas-feiras, e a primeira é sorrisos geram sorrisos. Então, o que vocês vão precisar, né? Vocês podem, em duplas e sem restrições de brincantes. Eu adoro essa palavra brincantes, eu sempre falo muito isso. As pessoas que brincam são brincantes, independente da faixa etária. Semelhante ao jogo, o jogo sorrisos geram sorrisos, é semelhante ao jogo do sério. Cada brincante deverá ter 5 bolinhas de papel amassado em suas mãos. No meu caso aqui, eu estou pegando papel higiênico, mas não tem bolinha, não tem papel sulfite, não vai rasgar um papel inteiro. Vai pegar uma revista, um jornal, alguma coisa. Pode se utilizar, pode se adaptar. Não é porque eu estou falando de bolinhas de papel que precisa ser esse material. O que eu preciso é fazer 5 bolinhas, colocar numa mão, tá? E fechar. E aí, porque elas vão representar a vida de vocês. Pelo espaço da atividade, que vocês podem brincar na sala, vocês podem até brincar dentro do carro quando vocês estiverem viajando, mas quando for possível viajar, não se esqueça. Ficar dentro do espaço, todos deverão se deslocar e encontrar um colega que pode ser o pai, que pode ser a mãe, que pode ser o irmão, tá? É uma atividade que precisa de pelo menos mais uma pessoa para brincar. Ficar de frente com o outro e tentá-la fazer sorrir, né? Quem rir perde primeiro a vida, tendo que entregar para o colega. Então eu estou brincando com um colega na minha frente. Eu fico sério. Se ele rir, se eu fizer a pessoa rir, ela me dá um papelzinho de papel, um pedacinho, uma bolinha de papel, ou feijão, ou objeto que vocês tiverem nas mãos, e eu guardo como se fosse a vida.
Ou seja, vocês têm 5 vidas, se você perder essas 5 vidas, você está eliminado do jogo, e aí quando você pode dar um tempo para a atividade acontecer, 5 minutos, quem tiver mais vidas é o vencedor do jogo, tá certo? Então essa é uma brincadeira que vai dar várias risadas para vocês. O peixinho voador é o seguinte, confeccionar alguns peixinhos de papel do tamanho aproximadamente 8 centímetros, 4 centímetros. Eu fiz aqui um molde, né? Tem um molde aqui. Você pode usar uma... Também, gente, você pode usar de jornal, revista, qualquer material que vocês tenham aí, reutilizáveis, recicláveis e fazer, tá? Desenha, tem esse molde do peixinho mais ou menos, essa proporção, mas você pode fazer outro maior ou menor, ou criar um outro bichinho, criar uma história diferente, como eu coloco aí, né? E aí eu posso até contextualizar, eu posso até criar, falar que o peixinho a gente tem que levar até o aquário, a borboleta até uma florzinha, a bola, você pode até fazer para os meninos que gostam de jogar futebol, estão com saudades de jogar bola, vocês podem fazer uma bola, um desenho de uma bola. E a ideia também é vocês pintarem o desenho. Então no caso aqui eu fiz o peixinho, eu tenho vários modelinhos até que a gente já fez essa atividade, muitos dos alunos ficou comigo, os peixinhos não quiseram levar para casa, estão aqui. Então, qual que é a ideia? Fazer o peixinho, confeccionar o peixinho e depois pintarem. E acho que eu coloquei em duplas, numa linha imaginária, mas você não precisa estar em dupla, você pode fazer sozinho, porque você vai trabalhar a respiração, né? Questões cardiorrespiratórias. E aí você tem que delimitar o espaço, começa num cantinho e vai até outro espaço. E você precisa fazer com que, através do assopro, assoprando o peixinho, ele vá até o outro lugar. Então, se eu estiver brincando com o pai, cara, eu tenho certeza que as crianças vão ser muito melhores do que eu. É o desafio que eu falo. As crianças vão se dar melhor nesse jogo, porque o fôlego delas é maior, a vontade de vencer vai ser maior. Ou não, ou o pai não vai querer deixar a criança brincar. Então fica esse convite de vocês brincarem com os peixinhos voadores. E a próxima atividade é o bigode maluco, que a gente pode usar uma barbante, uma linha, ou um pedaço, uma caneta e um lápis, e colocar assim entre os lábios superiores, a da boca e o nariz, como se fosse um bigode. Coloca uma música agitada, põe um playback lá, escolhe uma lista, um playlist de uma música bem animada e começam a dançar. Todos deverão dançar de acordo com a música e deverá equilibrar o seu bigode. Não vale prender o bigode com a mão, você não pode segurar, tá? Aqueles que deixarem o bigode cair estão automaticamente desclassificados. Espera a próxima rodada e faz o desafio. Vocês podem criar uma tabelinha. Nessa rodada eu venci, na outra rodada foi minha mãe que venceu, na outra rodada foi a minha avó que mora comigo e venceu. Tá certo, gente? Essa é a possibilidade da gente brincar do bigode maluco. E aí eu finalizo a minha aula dizendo que a criação é a característica primordial do desenvolvimento humano. Sejamos estrategistas na arte de reinventar formas de diversão e entretenimento. Abraços lúdicos a todos. Então, como eu disse, vamos nos reinventar, vamos criar novas formas de entretenimento e diversão. São algumas possibilidades que a gente pode estar fazendo e a cada segunda-feira eu vou estar passando informações diferentes e eu quero vê-los na sexta-feira brincando comigo de outras atividades. Um super abraço a todos vocês e até a próxima encontro, galera!